Meu nome é Aline Ferli, o meu RA é 19 121 443, dígito 5. O meu polo de apoio é Indaiatuba, São Paulo. Hoje eu vou trazer uma mensagem sobre o tema do desamparo social, intitulada Jesus não nos desampara, com base no texto do capítulo 7 de Lucas 11 a 17. Então, vamos ao texto. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os de seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. A doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista cristã, ela escreve a seguinte frase no livro dela. Nosso cérebro reage da mesma forma a eventos reais ou criados pela nossa mente. Ou seja, para o cérebro, não importa se uma situação está de fato ocorrendo ou se estamos apenas imaginando uma situação aversiva. Ele reagirá para combater o evento considerado prejudicial. Ou seja, basta que a gente pense numa situação ruim para que o nosso cérebro comece a disparar substâncias químicas a fim de combater essa situação. Pensamentos negativos recorrentes geram descargas recorrentes dessas substâncias no nosso organismo, que em excesso são prejudiciais à nossa saúde. Por isso, e aí a doutora continua aqui, ter o controle sobre os nossos pensamentos é muito importante, pois eles podem ser a fonte de saúde ou doença, de alegria ou tristeza. Por que eu estou falando isso? Porque o medo do desamparo é muito mais comum do que a gente pensa. Ele permeia silenciosamente a nossa sociedade. Eu mesma, quando eu parei de trabalhar e perdi o meu controle financeiro, eu vivia imaginando que se eu perdesse o meu esposo, meus filhos passariam por necessidades. Mas isso a um ponto de que se ele chegasse um pouco mais tarde em casa ou demorasse um pouquinho mais para me dar notícia, eu já começava a imaginar as piores coisas. Só que eu tinha medo de verbalizar esse medo. Sabe aquela frase, vai que eu falo e acontece? Então, melhor não falar. Então, eu tinha medo de verbalizar esse medo, eu tinha vergonha de ter esse medo, vergonha do que as pessoas pensariam se soubesse que eu tinha esse medo. E eu também carregava uma culpa de estar vivendo numa situação hipotética e não real, né? De ter medo dessa situação hipotética. Bom, esses sentimentos, medo, culpa, vergonha, eles me causavam uma angústia muito grande e eles tomaram conta da minha vida durante muito tempo, até o dia que eu entendi que eu nunca tive esse controle, que Deus é o meu provedor, que hoje Ele usa o meu marido para sustentar a minha família, mas que numa eventual falta do meu esposo, Ele vai me capacitar para que eu me torne a provedora. E isso simplesmente porque Ele é o meu Pai, e é da vontade do Pai que todos os seus filhos estejam bem. E para eu sair dessa situação de medo e ansiedade para uma situação alegre e de simples contemplação dos lírios do campo, eu precisei somente reconhecer e assumir a minha identidade de filha amada. Mas vamos ver biblicamente como é que isso acontece?
A gente vê aqui no texto, né? Para começar, o texto relata a morte do filho único de uma viúva que vivia numa sociedade patriarcal no Oriente Médio no século I, onde o sustento das mulheres dependia exclusivamente dos homens de sua família. Essa viúva, além dela estar passando pela segunda vez pela dor do luto, ela agora também enfrentaria o desamparo social causado pelo falecimento do seu provedor, passando assim a depender totalmente da misericórdia dos outros. Apesar dessa história ter se passado há mais de 2000 anos, numa sociedade e cultura completamente diferente da nossa, e ainda que atualmente a gente tenha muitas mulheres chefes de família, a morte de um cônjuge ou de um parente provedor causa, além da intensa dor do luto, uma desestabilização que afeta todas as outras áreas da vida, agravando ainda mais o estado emocional do enlutado. Com a perda repentina do nosso sustento, do próprio sustento, a pessoa passa a ter problemas como venda urgentes de bem, mudança de casa ou de cidade, se tem filhos em idade escolar, provavelmente há uma mudança de escola, uma mudança de amigos, pode ser que venha ter dificuldade para alimentar os filhos, ou em alguns casos mais extremos, pode ser que os enlutados passem até a ficar desabrigados, né? Passando também a depender totalmente da misericórdia dos outros. Mas voltando ao texto, o primeiro argumento que a gente encontra é que Jesus se compadece. O verso 11 diz que havia duas multidões, um cortejo formado por Jesus e seus seguidores, que provavelmente era um cortejo alegre, porque eles tinham acabado de testemunhar a cura do servo do centurião, no trecho imediatamente acima de Lucas 7, 1 a 9. E um outro cortejo, um cortejo fúnebre, de lamento. A princípio, poderíamos imaginar que quando esses dois cortejos se encontrassem, o cortejo da alegria passaria progressivamente silenciar e acompanhar o cortejo fúnebre em solidariedade à viúva. Mas o que a gente vê que acontece aqui não é isso, porque quando a morte encontra a vida e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a morte não arrasta a vida para sua tristeza. No verso 13 diz que, ao vê-la, Jesus se compadeceu e disse, não chore. Aqui a gente observa que é o próprio Jesus que toma a iniciativa de ir consolá-la. Ele não esperou que a viúva lhe suplicasse algo ou que alguém da multidão intercedesse em favor da viúva. Certamente que Deus gosta de receber orações e súplicas e intercessões, mas Ele não espera que alguém lhe suplique algo para se compadecer das pessoas. Ele não precisa esperar por uma súplica. Ele se compadece. A compaixão, ela é um sentimento de pesar, mais do que um sentimento de pesar ou de tristeza. Ela é uma identificação total com o sofrimento do outro, a tal ponto de querer suavizar esse sofrimento. No grego, a palavra compaixão, ela está ligada à palavra intestino. Isso quer dizer que a compaixão, ela nasce das nossas entranhas e causa um impulso, uma vontade incontrolável por diminuir o sofrimento alheio. Jesus, sem esperar por um pedido ou sequer uma manifestação de fé da viúva, ele vai em direção a ela. Quando ele diz não chore, ele não está querendo dizer para ela que as lágrimas dela são inúteis, que não vão mudar as circunstâncias dela. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que as lágrimas dela não têm razão de ser, porque o filho dela vai voltar. Ela não vai passar por um novo luto, ela não vai ficar desamparada. Nesse momento,
A segunda coisa que a gente observa é que Jesus exerce a sua soberania. Nos versos 14 e 15, Jesus toca o caixão e ordena: jovem, levante-se. Naquela época, a lei dizia que quem tocasse um cadáver seria considerado impuro e teria que ficar isolado da sociedade até que passasse por um ritual de purificação. Por isso, somente aqueles que preparavam o corpo para o enterro é que tocavam nele. Quando Jesus toca o caixão, o cortejo para, talvez de espanto, porque isso não era normal. Mas o clímax da cena vem logo em seguida, quando, com uma palavra de comando, Jesus, invocando o poder absoluto, diz: levante-se, e o jovem volta à vida, demonstrando assim a majestade e soberania de Jesus sobre a lei e sobre a morte. A palavra de Deus, ela tudo pode. Ela é criativa, ela é eficaz, ela traz à existência coisas que não existem, ela purifica, ela salva, ela liberta. E Jesus é o Verbo, a palavra que se fez carne. Em terceiro lugar, a gente observa que Jesus restitui. O final do verso 15 diz que Jesus entregou o jovem à sua mãe. Com esse gesto, ele não estava somente devolvendo a vida ao jovem, mas ele estava também devolvendo a vida abundante à viúva, uma vida digna. Ao curar a sua dor emocional, Jesus também supriu as necessidades básicas dela. Um dos grandes temas do Antigo Testamento é que Jesus não desampara, Deus não desampara os pobres. Em Deuteronômio 10:18 diz assim: ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Ao entregar o jovem à sua mãe, Jesus também lhe restituiu o seu status na sociedade. E o texto termina dizendo que todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Toda a obra de Jesus glorifica a Deus. Em outros textos, ele diz que nada faz sem o Pai. E o cortejo da morte agora se uniu ao cortejo da viva satisfação em Deus. O choro deu lugar ao louvor. E embora a multidão ainda não tivesse a verdadeira dimensão de quem era Jesus, esse título de profeta era o título mais elevado que eles conheciam. De qualquer forma, eles reconheciam a presença de Deus entre eles. E a notícia se espalhou por toda parte, né? Graças a Deus, chegando até nós nos dias de hoje. Bem, esse texto ele pode ser aplicado de duas maneiras. A primeira é que, enquanto cristãos, nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus e saber que Deus se compadece com o nosso sofrimento, com as nossas angústias, com os nossos medos, e que é da vontade dele curar todas as áreas da nossa vida, sejam elas físicas, emocionais, espirituais e sociais. Por isso, nós devemos nos render a ele. Lucas 1, 46 a 55 diz que Maria glorificou a Deus por sua misericórdia para com os pobres. Pobre é alguém que depende totalmente da misericórdia do outro. Ser pobre de espírito é reconhecer que dependemos totalmente da misericórdia de Deus. E em Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Enquanto cristãos, somos pobres de espírito, pois reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Temos a firme certeza de que Ele é misericordioso para conosco e que jamais seremos abandonados ou desamparados. A segunda aplicação é que, enquanto seguidores e imitadores de Cristo, nós também devemos ver o que está acontecendo à nossa volta, olhar para o nosso próximo, e nós não precisamos esperar que eles nos peçam ajuda. Nós devemos tomar a iniciativa
de socorrê-los, ampará-los, encorajá-los, devolver-lhes a esperança e a alegria da vida. Fazemos isso porque o Espírito de Deus que habita em nós nos impulsiona a fazer esse movimento em direção ao nosso próximo. E agora, caminhando para a conclusão, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Em tempos de pandemia, quantos enlutados conhecemos? Quantos trabalhadores perderam seus empregos? Quantos empresários faliram? Quantas igrejas estão fechadas? Quantas pessoas estão passando por problemas emocionais devido ao isolamento? Quantas pessoas estão se sentindo desesperadas como a viúva de Naim? E nós? Como é que nós estamos respondendo a essas perguntas? Com uma simples tristeza e pesar? Ou com a compaixão de Jesus que nos leva a tomar a iniciativa de abrandar o sofrimento do nosso semelhante? Diante de tudo que foi dito, que Jesus se compadece, que Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, e que é pela sua graça e misericórdia que Ele cura todas as áreas da nossa vida, nós, como povo de Deus, podemos concluir esta mensagem com uma única frase: a igreja jamais ficará viúva, pois o seu noivo ressuscitou. O nome dele é Jesus, Emanuel, Deus conosco. Bom, se você está se sentindo tão desamparado como uma viúva, ou tão espiritualmente morto que é incapaz de olhar para o sofrimento do seu próximo sem se compadecer, feche os seus olhos e repita essa oração comigo agora. Pai, muito obrigado porque o Senhor se compadece de mim. Muito obrigado porque o Senhor conhece todos os meus medos e as minhas necessidades, todos os meus defeitos, e ainda assim o Senhor me ama. O Senhor me ama ao ponto de sofrer por mim, ao ponto de ter morrido por mim. Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim, fazendo com que eu me torne cada vez mais parecida com o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Bem, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a Unicesumar e especialmente aos meus professores, o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Rafael de Paula, por compartilhar o conhecimento deles comigo e tornar essa experiência de práticas de pregação muito rica. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe.